A questão 3 que eu tentei resolver no final do último vídeo foi um fiasco completo, né? E até eu me dar conta do que tinha acontecido e tudo mais, passaram-se horas assistindo aulas, fazendo outras questões. Então, assim, ó, vamos começar de novo. O que aconteceu aqui? Primeiro que eu interpretei o enunciado completamente errado, tá? Já é o começo, já comecei lendo errado as coisas, interpretando errado, e daí pra frente as coisas não tem como funcionar. Então, é a primeira coisa. A segunda coisa é que eu não tinha entendido direito a parte teórica e tudo mais. Então, assistindo algumas aulas, isso ficou mais nítido, né? Então tá, vamos lá, de novo, né? A questão 3 fala o seguinte: na figura, o condutor AB e o eixo NS da agulha magnética são paralelos e estão situados no mesmo plano vertical, um em cima do outro. Tu acredita? Eu não tinha percebido isso. Então, só de ter isso daqui já, né, já garantiu que que eu errei a questão assim de graça. Então, perdi um tempo gigantesco por não ter me dado conta dessa parte. Mas bem, ao passar corrente pelo condutor, no sentido de A para B, a agulha magnética girará em que sentido em relação ao observador, tá? Horário ou anti-horário. Então ele está olhando a coisa de cima, e ele é um cara feliz. Então, qual é que é a situação? Eu tenho o fio aqui, a corrente está indo do A para o B, né? Então eu estou considerando o nosso A aqui como sendo essa parte que seria a folha, né? Eu estou olhando para o fio aqui para esse pedaço. Então estou indicando que a corrente está entrando ali. Embaixo a gente tem a nossa bússola. O que a gente enxerga dela? Não muita coisa. Mas ela está abaixo do fio, bem certinho aí. O campo magnético que esse fio vai gerar vai ser uma coisa circular, né, na volta dele. Nossa, quem diria? O cara sabe, o cara descobriu. Pois é. Que mais? Por conta da regra da mão direita, que é o que a gente vai utilizar, né, para responder essa bela questão, a gente sabe qual é que é o sentido disso, né? Então, meu dedão está apontando no sentido da corrente, ou seja, do A para o B, e os meus dedinhos aqui, né, estão apontando para o meu rosto. Então, bem dizer, eu teria esse negócio aqui fazer no sentido horário, né? Então seria esse o giro que ele faria. No fio ali, com a porcaria da bússola embaixo, que eu não tinha visto, né? Não tinha me dado. Tava escrito, cara. Ah, mas tava. Sim, tava escrito, é verdade, mas eu não me dei conta e as pessoas são assim. Então a gente teria o negócio aqui girando na volta do fio, esse campo magnético passando pelo ímã. Então seria no sentido horário aqui, né? O norte da bússola tende a acompanhar o sentido desse campo magnético, tá? Então, se é nesse sentido aqui assim, o norte dela vai tender a apontar para o mesmo lugar. Então, quando passar por aqui, a bússola vai se torcer desse jeito, né? Nosso norte dela e o sul. Então, a pessoa que está olhando de cima veria ela fazer justamente esse movimento, né? Que o norte, vamos colocar ela aqui assim, né? Nossa, tu tá perdendo muito tempo. Pois é, eu tô perdendo porque foi uma coisa bem divertida na minha vida, tá? Então a pontinha dela vai girar pra cá assim, e o sul dela vai girar pro outro lado, tá? Porque a ponta vai tentar acompanhar ali a porcaria do campo magnético, né? Então, a gente teria ele veria um movimento no sentido horário, né? Girando ela. Então é isso, tá? Nossa, mas essa questão é muito fácil, né? Pois é, cara. Infelizmente ela é muito fácil. E ela passou pela minha vida e eu nunca mais vou esquecer dela. Pode ter certeza disso. A 4. Um condutor reto e extenso é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 4,5 ampere. Tá bem. O que mais? Conforme a figura. Determine a intensidade, a direção e o sentido do vetor indução magnética no ponto P igual a 30 centímetros do condutor. Tá bem.
Vamos com calma aqui. É o R, né, que eu preciso, que é 0,3 metros, porque centímetro não tem utilidade nenhuma. E qual é que era qual é que era a equação mesmo para a gente encontrar o B, né? O valor da intensidade aí do vetor indução. Cara, o B, eu não lembro direito, falar a verdade. É o mizinho, né? Acho que é o mi zero vezes a, o, o I, né? Que é a corrente, dividido por 2π vezes o nosso R. É isso, tá? Então, essas quatro coisas aí. Ele passou o valor do Mi, que na verdade não é o Mi zero, não. O Mi zero seria no vácuo lá, eu acho. É, 4π vezes 10 a menos 7. Legal. Então vamos lá. Substituindo coisa, esquece o Mi zero, tá? É só Mi. Então, 4π 10 menos 7 vezes 4,5. Ah, e as unidades? Tu já vai ver que vai sobrar só ampere. Sério? Ampere não, só Tesla, é. Só Tesla. O raio aqui é 0,3. Que na verdade esse 0,3 também é 3 vezes 10 a menos 1. E aqui é só Tesla. Perfeito. 2π vai embora. Aqui em cima então esse π vai, sobra só 2. 2 vezes 4,5 é 9. 9 dividido por esse 3 é 3. Então meu B é 3 vezes 10 a quem? Ficaria menos 7 mais 1 que dá menos 6. Isso, Tesla. Certamente que ele vai botar isso aqui com 3,0 de resposta, mas eu não tô nem aí. 3,0 vezes 10 a menos 6. Mas não foi só isso, né? Direção e sentido do vetor. Cara, bom, regra da mão direita, né? Meto-lhe a mão no fio, o polegar tá apontando no sentido da corrente. Aí os meus dedinhos aqui para encostar no ponto P, eles estariam encostando na tela, então estaria entrando, o vetor B está entrando nesse plano aí, formado pelo fio e pelo ponto. Vou botar o ponto P aqui, eu posso dizer que o meu B, né? Então eu boto representar com um xizinho ali, porque ele está entrando na tela. Tá. O que mais? Qual é o sentido? Não, é justamente isso, ele está entrando. Mas quais as informações? É direção e sentido. Direção, cara. A direção é ortogonal a esse plano? Seria isso? Formado pelo I e pelo P? Pelo fio, por esse fio, né? E pelo ponto? Vou dizer que forma 90 graus com isso. Não sei, eu nunca fui bom nessas respostas assim. Nota-se, né? Nota-se. Perpendicular ao plano do papel e entrando, tá? O entrando eu percebi que realmente funciona. Então, outra coisa que eu descobri é que aparentemente a regra da mão direita ela é mais útil do que a da mão esquerda. Porque a gente poderia ter respondido as outras questões lá que envolviam a velocidade, usando a regra da mão direita, né? Que a força daí a gente veria para que lado a força está apontando olhando para a palma da mão direita. Então, tu saberia qual é que é o lugar para onde ela aponta. E a velocidade seriam os dedos, né? Enfim, não, a velocidade seria o polegar, estaria apontando no mesmo sentido da velocidade. Então, as duas regras, assim, não sei porque o livro apresentou as duas, mas, enfim, dá para fazer só com. É isso aí que eu queria dizer. Mas vamos lá, vamos para as de verificação aqui. Quanta coisa, né, cara? Represente o vetor indução magnética B no ponto P, gerado pela corrente retilínea nos casos a seguir. Então, no primeiro caso aqui, eu tenho a corrente apontando para cima, então meu polegar como se estivesse envolvendo o nosso fio aí, né?
E aí os meus dedos da mão, o resto ali, estaria apontando para a palma da minha mão, se eu tentar encostar onde seria o ponto P, né? Só mais é assim que eu faço. Então, o vetor estaria entrando, o B está entrando na página. Que legal, muito bacana. Então, representação xizinho. Vamos dar uma olhada. Ah, é, as primeiras questões dessa parte, eu já olhando aqui, questão 20, o que que eu tô fazendo aqui, cara? Não, mas é o xizinho mesmo. Então uma já foi. Vamos para a letra B. Aqui a única coisa que mudou é que tá apontando para baixo. Então, polegar agarrei o fio na mão, polegar apontando para baixo, os meus dedinhos para encostar na palma da mão aqui, aonde estaria o ponto P, né, nesse lado. Se eu conseguisse enxergar através da minha mão aqui, eu veria eles apontando para minha cara. Então, o vetor B aqui está saindo da tela, nesse caso. Então a gente representa com a bolinha, né? Com ponto no meio. Exatamente. Depois, o C, a corrente está saindo. Então o polegar está apontando para minha cara. E os meus dedos para encostar no ponto P. A palma da minha mão estaria apontando para cima, né? E os dedinhos estariam apontando para cima também, a pontinha deles aqui. Vocês tentar encostar no P, portanto, neste caso aí, estaria apontando assim para cima, né? Por favor, seja essa a resposta. Por favor. É. Eu só quero acabar esse livro, cara. É só isso que eu quero que aconteça. Na verdade, esse é o sentimento com qualquer livro que eu começo a resolver, né, cara? Chega no final aqui, poucas páginas pra terminar. O cara fica com essa coisa de já queria terminar de uma vez. Mas vamos lá, e a letra D? Bom, de novo, a corrente tá saindo. Só que aqui. De novo, tá, o polegar tá apontando pra minha cara. Os meus dedos para encostar no P, aí estaria mais angulado, né? Teria um ângulozinho aqui. Ele estaria apontando aqui no, na direção da vírgula, mais ou menos, né? Sei lá, no S aqui, assim, ó. Se traçar uma reta aqui, ó. Então, o que que eu vou dizer em relação a isso? Cara, eu vou dizer que seria algo desse tipo aqui, né? Um ângulozinho, pouquinha coisa, coisa de nada. Ele fez o desenho, achei que isso aqui era outra coisa. Mas exatamente. Tá aí o fio. Aí, beleza. Teria um ângulozinho sim. Tá. E agora temos mais questões para resolver. Olha que coisa bacana. Vamos lá. Nos pontos 1, 2, 3 e 4 do campo magnético gerado pela corrente elétrica constante I, minha nossa, e ela tá entrando aqui, são colocadas agulhas magnéticas que podem se orientar livremente. Olha só, elas têm liberdade, veja que coisa bonita. Como se dispõe cada agulha? Faça desenhos explicativos. Cara, essa daqui é de boa, né? Vamos lá. É só fazer um ponto aqui no meio. Não, na verdade, primeiro a circunferência, que assim mais ou menos é uma circunferência, né? Aqui a corrente ela tá entrando. Então, a regra lá do polegar. Meto-lhe o polegar apontando para a tela. Regra do polegar não, da mão direita, né? O polegar tá apontando para a tela, os meus dedinhos aqui estão indicando que o sentido é o sentido horário aqui do nosso campo magnético ao redor do fio. Então eu tenho as 4 posições, né? Vamos lá. 1, 2, 3 para cá e 4 aqui. O que acontece? Aqui o B estaria apontando assim, né? Certinho. Aqui o B estaria assim. Aqui ele vai estar subindo, né? Sempre tangente aqui a essa circunferência.
E aqui a mesma coisa, né? Paralelo aqui. Aí, bom, a agulha, o norte sempre vai acompanhar o B, tá? Vai ter a mesma direção e o mesmo sentido. Então, se eu fosse fazer o desenho aqui dessas agulhas, aqui o nosso norte, né? O sul estaria aqui. Aqui embaixo, a mesmíssima porcaria. Aqui a gente tem o norte para cá. Uhum. Como esquecer daquela questão agora, cara? Como é que o cara esquece de uma desgraça daquelas? Tá, mas enfim, aparentemente esse é o desenho. Vamos dar uma olhada no gabarito. É isso aqui. Nosso V2. Norte, sempre seguindo essa configuração, né? Norte apontando para baixo aqui no segundo, para a esquerda no terceiro, né? Norte para cá, depois para baixo, depois para a esquerda, depois ele está apontando para cima. Exatamente. Então tá bom. Pelo menos alguma coisa eu sei fazer, né, cara? Um condutor. Vamos lá. Que hoje. Cara, eu não sei, os últimos dias aqui começou a esfriar. E assim, não é um frio. Como é que eu vou dizer? No começo do inverno, teve dias que tava um frio, frio desgraçado mesmo. Só que agora ele não é tão frio que nem era nos outros dias. Só que é um frio que incomoda mais do que o outro. Não sei explicar o porquê. Não, não sei, eu não sei como dizer isso, né? Mas sei lá. Não sei justificar o porquê. Mas agora que não tá tão frio que nem tava antes, mas parece que tá pior. Coisa estranha, né? Mas enfim, vamos voltar pra cá, né, cara? Ninguém se interessa com as minhas condições aqui de sobrevivendo, né? Quem é que se importa com isso? Vamos lá. Um condutor reto muito longo é percorrido por uma corrente constante de intensidade 4 amperes. Bom pra ele. Meus parabéns. O meu I cada vez maior, né, cara? Não sei por quê. Que acontece isso? Tá. Determine a intensidade da Respira. Determine a intensidade, a direção e o sentido do vetor indução magnética no ponto P a 0,5 metros de distância. Então, meu Rzinho é 0,5. O que está faltando aqui? Está faltando o valor do Mi. Exatamente. Certo? O condutor e o ponto P pertencem ao plano do papel. E o nosso Mi é 4π 10 a menos 7. Uhum. Isso é Tesla vezes o que mesmo? Metro dividido por ampere. Tá, tá bem, tá bem, tá bem, tá muito bem. Primeiro a intensidade, então. Eu vou ficar com 2π vezes 4 ampere, que eu vou botar as unidades, né? Vamos trabalhar um pouco com elas, que senão as pessoas reclamam, né, cara? Então, C4π aqui. Ó, já que eu vou ter que trabalhar com as unidades, não, vamos fazer devagarinho, não adianta, né? 4π, 10 a menos 7. Cara, aqui é produto na parte de baixo, né? Vezes o metro, né? Então o que que eu vou fazer? Eu vou botar vezes 0,5. Aí aqui as unidades eu vou botar todo mundo junto aqui, só pra não dar muito problema. Então eu ficaria com Tesla. Putz, olha aí o problema de trabalhar com unidade, hein, cara? Metro quadrado por ampere. Tá. Que coisa linda. Essa fração aqui das unidades, né, que tá no denominador, a gente inverte ela e eu não chego numa coisa boa, hein? Olha só, rapaz. Por que que eu não vou chegar numa coisa boa? Porque eu vou ficar com 1/Tesla. O que que eu fiz errado aqui, cara? Qual é que é a porcaria da equação disso? Isso aqui não é
É o Mi eu botei embaixo, porque eu sou estúpido, né? É exato, eu devia ter escrito a equação aqui para depois sair substituindo coisas, né? Quando o cara não lembra direito. Então aqui embaixo é 2π vezes o R, tá? Eu fiz o contrário, botei o 2π em cima porque pareceu bonito, né? Pareceu adequado, por isso. Então vamos lá. Em cima é 4π vezes 10 a menos 7. Ah, mas tu não tinha errado da primeira vez que tu fez. Pois é, cara, esse sou eu. É isso aí. Eu tenho essa habilidade impressionante aqui. Como a gente tem um negócio que vai ficar sendo dividido por ampere, e aqui eu estou multiplicando por 4 ampere, então já vamos considerar que essa simplificação foi feita, então na parte de cima fica só Tesla vezes metro, tá? Só para simplificar um pouco mais as coisas. Embaixo eu vou ter 2π vezes o 0,5 metros. O que vai acontecer? Bom, metro certamente vai embora. O π vai embora com esse. 2 vezes 0,5 dá 1. Então, denominador não existe. Então, meu B vai ser igual a 16, né? 4 vezes 4, vezes 10, elevado a menos 7 Tesla. Só que ninguém aceita essa resposta, né, cara? Tu vai entregar isso aqui pra uma pessoa, ela vai te olhar e falar, não, isso aí não serve pra nada. E aí o cara tem que entregar na forma de notação científica, né? 1,6 vezes 10 a menos 6, perfeito. Que era o que eu queria ver. Aí, assim, tá entrando ou tá saindo? É uma boa pergunta. Vamos lá. Corrente aqui. Corrente, vamos lá. Meu polegar apontando na mesma direção, meus dedinhos aqui no ponto P, né? Eles estariam batendo aqui nele. Então, estaria entrando. O nosso B está entrando, pobrezinho. Então, como é que eu represento isso? Seria um X, né? Aí pro nosso B. Tá. E a direção é perpendicular ao plano do papel. Olha só que interessante. Então tá tudo arrumado. Eu aprendo rápido. Perpendicular ao plano do papel e entrando. Exatamente. Por que que não seria? E agora a última aqui, que eu espero que seja. Um fio longo e reto é percorrido por uma corrente elétrica constante de intensidade I. A intensidade do vetor indução magnética produzida pela corrente num ponto situado a 10 centímetros do fio, que já é o nosso R, né? Então 0,1 metros. A intensidade do B, cadê a porcaria? É 4 vezes 10 a menos 5. E Tesla ainda por cima. Qual a intensidade do vetor indução magnética num ponto situado a 20 centímetros do fio? Mas aí tu fez a pergunta, hein, cara? Agora tu te superou. Só que 20 centímetros é 0,2 metros. Pergunta: nesse caso, me interessa fazer a conversão de centímetro para metro, sendo que eu acho que eu vou ter que isolar as coisas? Cara, não sei. Vamos ver, tá? E num ponto. Ah, não, não. Tem mais outro, cara. 5 centímetros ainda por cima. Que é 0,05 metros. Minha nossa, eu achando que ia ser só uma coisa trivial. Bom, vamos lá. Inicialmente eu teria o quê? Para a distância de 10 centímetros aí. O meu B é igual ao μ, vai ser a mesma porcaria, vezes o valor da corrente, é o mesmo também. Então isso aí não vai mudar. Embaixo isso está sendo dividido por 2π vezes o R, basicamente. Tá, então a única mudança que eu vou... Claro,
né? Eu vou mudar o valor da distância, com certeza vai mudar o valor do B. Mas não vão ser mudanças muito impressionantes, né? Vamos ver a situação em que a distância é 0,2 metros, ou seja, o dobro da distância inicial. Então, meu B' vai ser o mesmo Mi, a mesma corrente, os mesmos 2π aqui embaixo, só que aí a distância agora é 2 vezes a inicial, então seria 2 vezes o R. Então aqui vai ser 4 vezes o 2, vai ser 2 vezes o 2π, né, cara? Que daria 4π. Então aqui eu já comecei mal. Então eu vou escrever aqui, é 1/2, esse 2 aqui vem do 2 vezes o R, né? Vezes o nosso Mi, corrente, aqui o 2π de sempre e o Rzinho, tá? Então o 2 estaria junto com o R aqui, eu só separei ele para facilitar. Porque agora a gente percebe que o meu B', quando a distância é 20 centímetros, a gente sabe que é a metade do B, né? Porque esse pedaço todo aqui é o B. Então, seria basicamente 2,0 vezes 10 a menos 5 Tesla. Pronto. E agora? Bom, essa é uma das respostas. E depois, quando a distância for a metade do R, aí é um problema. Por que que é um problema? Porque é chato, eu tenho que estar lidando com fração. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer? Vamos lá, o meu B duas linhas aqui vai ser... No lugar do R, eu colocaria R dividido por 2. Então, ficaria 2π vezes o R sobre 2. Então, essa fração que estaria na parte de baixo que vai se formar, eu vou inverter ela. Então, ficaria 2 que multiplica o Mi vezes a corrente dividido por 2π vezes o raio, ou a distância que seja. Então, o B duas linhas é o dobro do B. A gente percebe, né? Olha que simplicidade de resposta. Se o B é 4, então aqui vai ser 8,0 vezes 10 a menos 5 Tesla. Simples assim. Quantas vezes a gente já resolveu questões com essa mesma estrutura, né? Várias vezes, muitas mesmo. Então, temos aí o 2 e o 8. Tá bom. De resto, tudo normal. Tá certo. Ai, ai, vamos lá. Tem que continuar, né, cara? Tem que continuar, dadas as afirmações. A agulha magnética de uma bússola, colocada nas proximidades de um fio, percorrido por uma corrente elétrica, orienta-se na direção do vetor indução magnética. B. Fornecendo-nos a direção desse vetor. Sim, sim, foi o que a gente viu nas últimas questões, né? A agulha magnética de uma bússola colocada nas proximidades de um fio percorrido por uma corrente elétrica sofre desvio pela ação do campo elétrico criado nas proximidades desse fio. Cara, é o campo magnético. É o campo magnético. Então, não. Eu acho que não, pelo menos. E a 3, num campo magnético representado em uma região do espaço por linhas de indução, o vetor indução magnética é tangente a cada ponto em qualquer dessas linhas. Ou melhor, cada ponto de qualquer dessas linhas. Num campo magnético, na região do espaço, por linhas de indução, esse vetor indução magnética... ele é tangente em qualquer ponto. Exato. Então eu vou dizer que a 1 e a 3, né? A 2 aqui eu vou deixar descartar ela. Então, 1 e 3 a gente tem letra E. Por favor, seja a letra E. Eu nunca te pedi nada. E é isso mesmo, letra E. Tá bom.
Chegar ao ponto do cara ter que implorar é muito triste, cara, eu já vou dizer. Coloca-se uma bússola nas proximidades de um fio retilíneo vertical muito longo. Tudo bem. Percorrido por corrente elétrica contínua e a bússola é disposta horizontalmente, assim a agulha, imantada pode girar livremente em torno do seu eixo. Nas figuras abaixo, o fio é perpendicular ao plano do papel. Então, nesse caso aqui, ele estaria saindo, né? A corrente estaria vindo na direção da nossa cara, né? Que mais? Com a corrente no sentido indicado, no caso aqui saindo, em todos, que bom. Assinale a posição de equilíbrio estável da agulha imantada desprezando-se o campo magnético terrestre. Tá. Bom, a agulha vai acompanhar o campo, né? Aqui. O sentido. E que sentido é esse? Uma boa pergunta, né, cara? É justamente a pergunta central aqui. Então tá, a corrente tá na direção da gente. Então eu botou o polegar apontando para minha cara, os meus dedinhos aqui estão apontando para a esquerda. O que quer dizer? Que ela se comporta nesse sentido aqui, que seria o anti-horário, né? Tá girando nesse sentido. E aí? E aí que a bússola onde ele está dizendo que ela estaria aqui, que seria mais ou menos esse ponto, né? Vamos considerar assim. O B, né? O vetor aqui estaria apontando para cima, né? E assim, tangente à circunferência, né? Ao movimento. Então, o norte estaria apontando para cima junto com ele, acompanhando ele. E estaria desse jeito, de pezinho. Tem essa opção? Tem na letra C. Então é essa que eu vou ficar. E realmente ela é a questão certa. Muito obrigado. Que eu não quero ter que refazer isso aqui, cara. A figura em... Eu não sei o que você passa na minha cabeça. Na minha cabeça eu sempre tenho a esperança que o próximo conteúdo vai ser mais fácil de entender que o anterior. Então eu tô tendo dificuldade com uma coisa e na minha cabeça sempre fica assim, não, não, mas o próximo assunto que tu vai estudar, tu vai conseguir entender rapidinho e tu não vai sofrer com isso. Vai ser o que vai mudar a tua vida. Tu vai olhar para aquilo e falar assim, cara, é a área que eu quero trabalhar. Porque o resto tudo eu tive dificuldade, mas aqui eu entendi tudo de começo. Só que qual é que é o problema? Nunca acontece, né? Nunca acontece essa coisa. Então eu tô começando a perder a esperança, cara. Mas vamos lá. A figura indica 4 bússolas que se encontram próximas a um fio condutor percorrido por uma intensa corrente elétrica. Certo, no sentido anti-horário aqui. Represente na figura a posição do condutor e o sentido da corrente. Tá, sentido anti-horário foi o que a gente acabou de ver. Então, tá aqui, né? Tá aí, a corrente tá saindo, né? Na direção da gente. E o resto é isso. Então tá representado. Vamos dar uma olhada. R3, exatamente, pontinho no meio, sentido anti-horário. Lindo demais. Depois, caso a corrente cesse de fluir, qual será a configuração das bússolas? Faça a, a figura correspondente. Tá. O norte magnético, ou acho que esse aqui é o norte geográfico, né? Que é para onde a bússola aponta. É o que seria o sul magnético, né? Então todas elas vão estar apontando, né, para cá. Exatamente, tem a mesma configuração. Então tem a corrente, não tem corrente nenhuma mais, né? Se a gente considerar a configuração das 4 bússolas aqui na volta, talvez não precise ficar tão longe assim, que assim, né? É mais ou menos assim. Então todas o norte vai estar apontando pro mesmo. Minha nossa. Eu vou ter que olhar bem de pertinho aqui para conseguir acertar esse desenho. Mas enfim. Então, se esse é o nosso norte, todo mundo aqui
vai ter que estar seguindo este mesmo caminho. É que são bússolas feitas por empresas diferentes, tá? Por isso que elas são tão estranhas assim, cara. É experimento de bússola, por isso que elas ficaram tão tosca. Então aqui é o nosso norte, 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 e a outra aí ficou faltando. A empresa não tava com tanta vontade assim de fazer bússola. Mas é, isso aí, ó. Então todas apontam para o mesmo canto. E a última aqui. Um fio longo e retilíneo é percorrido por uma corrente elétrica constante I. E o vetor indução magnética em um ponto próximo ao fio tem módulo B. Muito bem. Se o mesmo fio for percorrido por uma corrente elétrica constante igual a 3I, o valor do módulo do vetor indução magnética no mesmo ponto próximo ao fio será. Tá, bom. Condição inicial, né? Situação inicial. Eu tenho meu B, eu tenho o Mi e eu tenho o I aqui. Dividido por 2π vezes o R. Tá, esse é o padrão inicial. O B' vai ser dado por quem? O Mi continua a mesma coisa, né? Continua. A única coisa que mudou é que eu tenho 3 vezes o valor da corrente. Então, vou botar esse 3 aqui para fora. Mas de resto, tudo continua igual. 2π aqui embaixo e o meu Rzinho aqui. O Rzinho mesmo, né? Parece uma porcaria de um R. Então, a gente vai concluir o quê? Olhando para essas coisas. Que o meu B' é 3 vezes o B, tá? Quantas dessas a gente já não fez, né? Mas tá aí. Letra D. Realmente, letra D. Tá ótimo. Ok, então vamos pro próximo conteúdo, né? Esse aqui eu vou entender, tá? É aquela a velha esperança de sempre. É agora. Agora tudo vai funcionar bem. O que que a gente tem? Campo magnético gerado num ponto por diversas. Não, aqui eu não vou entender. Não, 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 não. Se com uma corrente só eu já não consegui fazer as questões, que são perguntas bem básicas, né? Comparadas com as coisas que eu acabei vendo pela internet ali enquanto eu estava pesquisando esse assunto. Realmente, esse livro aqui, ele é um livro muito agradável para quem está começando, de fato. O problema é que não tem exemplos, né? Mas fora isso, ele traz uma lista bem generosa, assim, com a pessoa que tem muita dificuldade, né? As questões não são das mais difíceis que existem por aí. Mas se eu já não entendi direito com uma, imagina com várias, né, cara? Mas vamos lá. Nesse caso, determinamos o valor indução Nesse caso, determinamos o vetor indução magnética que cada corrente origina no ponto considerado. O vetor indução magnética resultante é a soma vetorial dos vetores indução parciais. Tá, tá bom. Aqui em qualquer outro livro a gente já teria um exemplo, né? Mas força magnética sobre partículas eletrizadas lançadas num campo magnético gerado por corrente retilínea. Pela regra da mão direita, representamos o vetor indução B gerado pela corrente no ponto de onde a partícula foi lançada. Pela regra da mão esquerda, representamos a força magnética que age na partícula. Tá, legal. E é isso. Parabéns! A gente já sabe fazer tudo, olha só que coisa básica, hein? Então vamos lá, né, cara? Já que ele ensinou tudo que ele precisava. A questão assim, cara, esse livro aqui, ele sempre me surpreende, cara, sempre com essa parte, né? Tu vê um pouco da coisa teórica ali e já cai na lista de exercícios. É sempre uma coisa que me pega desprevenido, mesmo sabendo, né, que esse é o padrão dele. Vamos lá. Represente o vetor indução magnética resultante B no ponto P nos casos. Ai, que lindo. Então tá. As duas correntes aqui é para cima. Então,
A distância é a mesma ainda por cima. Isso aqui vai ser gostoso de fazer. O que que eu sei? Bom, vamos lá, vamos para o nosso B, né? É importante as considerações a respeito da intensidade dele, tá? O nosso B vai ser o μ vezes o valor da corrente dividido por 2π vezes a distância, tá? Então o que acontece? O meio é o mesmo, a distância é a mesma e aparentemente o valor da corrente também. Então a intensidade desses dois vetores aí vai ser a mesma. Se eles estiverem no mesmo sentido, eu somaria essas intensidades. Se estiver um entrando e outro saindo, a soma desses dois vetores vai dar zero, que é o caso aqui, não é? Que eu imagino que seja. Então aqui, usando a regra da mão direita, eu percebo que o campo gerado aqui pelo fio aqui no primeiro, aqui o vetor vai estar entrando, né? O polegar está apontando para cima, meus dedinhos aqui para encostar no ponto P, a pontinha dele está tocando a tela do computador. Então, está querendo dizer que está entrando aqui. No outro caso desse outro fio aqui, né? O polegar aponta para cima, os meus dedos para encostar no P, eu estou vendo a ponta dos meus dedos, dos outros 4 dedos, né? Ou seja, quer dizer que o B gerado por aquele ali está saindo da tela. Então, a gente já concordou que a intensidade desses dois vetores vai ter o mesmo valor nesse caso, portanto, vai ser zero, né? A soma deles, o vetor resultante naquele ponto. Legal. Então, uma a menos, né, cara? Meia hora pra justificar minha resposta. É, mas é nulo. Lindo. E a B? Aqui já muda. Aqui a gente vai ter alguma coisa. Você vai ter alguma coisa, né, cara? Vamos lá. Corrente devido ao primeiro. Eu vou botar o sentido assim, né? Bota o fio aqui, cara. Vamos lá. Isso aqui a corrente tá subindo. O nosso ponto P tá aqui no meio. Então, qual é que é o sentido disso? Do campo gerado por esse? Polegar, mesmo lugar apontando para cima, meus dedinhos estariam apontando para a tela. Então, aqui o B está entrando. Aqui no ponto P. Então, inicialmente, tem entrando. E em relação ao segundo fio. Cara, o meu desenho é bom, né, cara? Mas enfim, dá pra ter uma noção. O fio aqui ele já tá velho, sabe? Por isso. Então, de novo, vai ter um nosso campo magnético aqui gerado por causa da corrente e tudo mais, que vai dar a volta lá, e todo mundo. Então, aqui o sentido é esse dele, né? Tá entrando ali. E esse outro? Bom, aqui a corrente aponta para baixo. Então, o polegar tá para baixo. Meus dedinhos para encostar no P, eu não vejo a ponta deles. Então, aqui também vai estar entrando. Nos dois casos aqui, o campo tá indo para lá, entrando na tela. Então, eu vou só somar, né? Então, a intensidade do B seria... Os dois vão, no mesmo caso, vão ter o mesmo valor em módulo, né? Então, eu diria que é 2B, sei lá. O B resultante é 2B. Faz sentido? Eu gostaria que fizesse. Vamos dar uma olhada. É só entrando. É só dizer, né? Representar. É só representar, cara. Só dizer o que está acontecendo. Não precisa exagerar também. Aqui no C. Bom, primeiro o fio está apontando para minha cara. Certo? Então o polegar aponta para minha cara. Quer dizer que o vetor aqui, para bater no ponto P, vamos botar assim. Outra corrente aqui. Ponto P no meio. O B1 aqui estaria assim, né? Beleza? Então esse é o nosso B1. E o B2? Bom, corrente aqui tá... Essa aqui tá saindo, essa outra tá entrando. Então, se ela tá entrando, o polegar aponta para a tela. Os meus dedinhos para tocar no ponto P também estariam apontando para cima, tá?
Então B1 e B2 aqui aponta para cima. Então a soma disso é uma coisa um pouco maior só, né? Na verdade, com o dobro do tamanho desse apontando para cima. Sério? Pois é. Não. É. Não. Então não é, cara. Então aponta tá na horizontal e aponta pra esquerda ainda por cima. Pô, pra esquerda ainda por cima, cara. O que que eu não entendi dessa parte? Pô, eu não sei o que eu não entendi dessa parte aqui. Cara, ó, essa aqui tá. Vamos lá, desenho da porcaria aqui pra ver se a gente se localiza aí. Então aqui o outro vai gerar outro aqui na volta. Lindo, tá? Então o que está saindo aqui, a direção dele seria no sentido anti-horário. E esse outro que está entrando, ele vai ser no sentido horário aqui, no sentido da porcaria do B, tá? Então nesse ponto aqui não é para os dois convergir para cima aqui. É isso que, bom, eu já sabia, né? Já era o previsto que ia dar problema com essas questões básicas aqui, cara. Eu já sabia, já imaginava. Deixa eu fazer a letra D. Vamos fazer a letra D primeiro. Depois eu volto nessa, que provavelmente é uma boa explicação, né? Daí eu vou me dar conta. Aqui, ah, aqui vai ser divertido. Não vai? Vai ser divertido. Vamos lá. Deixa eu pegar minha caneta aqui que ela caiu para baixo da mesinha, eu já não tava achando. Tudo muito divertido. A primeira ela entra, a segunda ela sai. As duas vão gerar num ponto P aqui. A mesma porcaria, certo? E a outra vai gerar a mesma coisa. Ah, mas é circunferência, cara, é o que é. O que que interessa aqui? O sentido, né? Então a da corrente que está entrando aqui, ela tá nesse sentido assim. E a outra que está saindo para fora, né? Ela tá neste sentido aqui. Aí nesse ponto que é tangente, né? A gente vai ter para essa que está entrando o meu B aqui, que eu desenho um lixo. Eu vou chamar de B1 isso aqui. Tangente à circunferência. Esse é o primeiro vetor. E o B2 aqui vai ser tangente a essa outra circunferência que tá horrível, mas é uma coisa desse tipo, cara. Horrível, horrível. Então aí fazer a soma disso, né? Geraria algo, sei lá, um vetor resultante aqui. Mais ou menos assim. Ai, mas então pega um compasso e faz. É a melhor recomendação que eu posso te dar é essa. Eu tenho como desenhar círculo? Tenho, cara. Nossa, ele tem, que interessante. O carinha tem, que bacana. A gente sabe que tá bem no meio aqui. Hum, sabe, eu acho, né? Eu acho que o valor aqui é a mesma distância nos dois casos até o ponto P. Aí é um desenho de um triângulozinho básico aqui, a gente acho que chegaria nisso. É, mas deve ser por aí. Por simetria. Simetria, a beleza da simetria é essa. Então vamos ver aqui se eu consigo fazer, né? Vamos pegar aqui dois pontos. Um ponto aqui, outro ponto aqui assim. Aí como é que eu desenho, cara? Seria interessante. Não. Eu achei que isso aqui ia gerar um coisa. Acho que não. Tá. Que miséria pequena, cara. Como é que eu arrasto essa porcaria?
Tu tá começando a me... Interessante, tá. Vou dar um Ctrl Z aqui, porque... Como é que eu tiro o zoom disso? Não tiro, né? Tá, então isso aqui não serve de nada. Basicamente não serve de porcaria nenhuma. Porque se eu não consigo diminuir o tamanho dessa lixo, como é que eu vou usar isso, né? Exato. Cadê minha caneta de novo? Vamos voltar pro básico. Minha caneta tá ali, é só desativar, não sei. É, acho que é por aí. Tá, então vamos desistir, não deu. O desenho é mais ou menos o que eu fiz aqui, salvo algumas exceções, aponta para baixo, tá? É isso aí. Ah, mas eu queria visualizar melhor. Bom, então aí tu vai ter que procurar em algum canto. Tá, aponta para baixo. Era só o que eu queria saber. Por quê? Porque se eu acertei essa, veja bem, se eu acertei a letra D, que é um pouquinho mais rigorosa do que essa daqui, eu teria que ter acertado essa também. Porque o raciocínio que eu usei foi muito similar, né? Tu tem que saber qual é que é o sentido aqui, que essa porcaria tá girando e tudo mais. Se eu tivesse errado essa parte, eu não ia acertar. Não, nossa, não diga. E aí, o que que isso quer dizer? Ou que para resolver isso aqui é um negócio muito complexo, ou o gabarito tá errado. E aí, qual das duas vocês acham que é a resposta? O que não é bom, né, cara? O gabarito errado uma hora dessas não é bom. Vamos pesquisar aqui por imagem, vamos ver se chega alguma coisa, né? Vai que o Google tem a resposta. Vamos ver a IA aqui. O que que a IA tem para dizer? Análise da regra, vamos lá. Essas imagens ela erra, cara. Infelizmente, mesmo gerando coisas aí, ela erra. Aí ela meteu uma equação aqui e já fez o que eu, que eu ia fazer no início dessa questão, né? Hum, não, a gente não vai achar. É, infelizmente, vamos ter que ficar com o que eu achei ali e deu, tá? Então tá bem. O gabarito tá errado ou eu tô errado? Não sei dizer, cara, mas é uma questão em 200, então vamos seguir em frente, né? Se eu tiver errado, paciência também. Determine para o esquema dado a intensidade do vetor indução magnética em P. É dado Mi. Aqui ele já começou, aqui o menininho começou a complicar minha vida. Como as distâncias são as mesmas, o valor da corrente é o mesmo, e nesse caso uma ponta para cada lado, a gente já sabe que vai somar, né? Uma tá apontando para um lado, outra apontando para o outro. Uma vai estar no sentido horário, outra no sentido anti-horário, campo magnético, vão se somar, aquela coisa toda, né? Que é bem a primeira que a gente viu aqui, né? Exatamente. Tá, então eu achando o valor do B gerado pelo primeiro fio, é só multiplicar por 2 e eu teria o resultante desses dois aqui, né? Eu acho que não dá pra se sentir culpado, né, cara? Porque é mais ou menos por aí a coisa. Então, o B1 aqui, tá? Só pra gente não se estressar. Vai ser o coeficiente, né? Que é 4π, nesse caso, vezes 10 a menos 7. Então tá bem. Vezes a corrente, que é 5 ampere, dividido por 2π vezes a distância, que é 0,1 metro. Tá, isso tudo sobrou só Tesla no final, né? Meu T fica muito grande, cara. Vamos lá, então acho que é só isso aqui. Então nosso π aqui vai embora. 4 dividido por 2 dá 2, 2 vezes 5 dá 10. Que interessante. Por quê? Que o meu B1 aqui então vai ser
10 elevado a menos 6 dividido por 10 elevado a 1. Tá, e daí? Quer dizer, dividido por 10 elevado a menos 1. Daí, resulta que seria 1,0 vezes 10 elevado a menos 5 Tesla. Isso só D1, né? A intensidade de D1 deles. Só que o resultante aqui vai ser a soma dos dois, né? Porque a gente já concordou que é por aí. Certo? Então, é lindo isso, né? Não, a gente percebeu rapidamente que é só a soma. É tão banal, né? Mas é, 2 vezes 10 a menos 5. Minha nossa. Outro. Aqui que não, essa parte da lista, né? Eu queria falar bem, pelo menos uma vez na vida do livro, né? Essa é uma parte interessante, porque primeiro ele faz tu fazer a soma dos vetores sem fazer continha nenhuma, para ver se vai ser nulo, se tu vai somar os dois, que direção que ele vai ter e tudo mais. E aí as outras questões aqui, elas são bem parecidas, né? Só que agora já começa a ter que fazer as contas, mas é o mesmo estilo da anterior que tu foi obrigado a fazer o desenho dos vetores. Então realmente é uma lista bem estruturada, assim, né, cara? O cara só fala mal das coisas, né? Uma vez na vida tem que elogiar, né, cara? Qual a intensidade do vetor indução magnética resultante no ponto P do campo gerado pelas correntes retilíneas de mesma intensidade? 10 ampere. É um desenho, né? Só que aqui no caso é diferente. É igual, mas é diferente, porque as duas aqui estão saindo, né? É, é mesmo. Então, o que que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou ter que fazer isso aqui, o desenho tranquilinho ali. Vamos puxar você, você sai e você sai também. O ponto P se encontra à mesma distância das duas. Cara, aqui para não ter que fazer todo o desenho da coisa, eu vou fazer só uma leve não, né, cara? Uma leve representação da circunferência, certo? Pra gente não perder tanto tempo. Seria algo mais ou menos assim, nesse ponto. Aí, as duas estão saindo para o meu rosto, então o sentido do B, nesse caso aqui, seria sentido horário, e da outra também. Então aqui ele estaria apontando para baixo, as mesmas. Mas daí quando a gente puxar os vetores tangentes, né, a essas circunferências, aí um vetor seria esse, o outro vetor tangente lá seria essa bela coisa aqui. Então vou chamar isso aqui de B1. Deixa eu arrumar aqui. Talvez eu devesse ter feito toda a circunferência, fica mais fácil de visualizar tudo. E o B2 está aqui. Aí eu tenho que somar esses dois vetores, cara. E aí? E aí que eu tenho um ângulo entre eles para mim fazer a soma depois. Que agora eu sei para onde eles apontam, né? Eu sei que o vetor equivalente, essa coisa e tudo mais, resultante teria uma carinha assim. Mas e agora? Trigonometria, né, pô? Trigonometria. Uhum. Como é que eu lido com isso? Não sei. Pô, pior que eu não sei. Aqui já me complicou a vida, cara. Tá, mas respira um pouco, pera lá. Antes da trigonometria da vida. Não, mas eles não vão se cancelar, esquece. Não vai acontecer. Certo? É, né?
Não vai ter como, eu vou ter que fazer a soma. E aí? E aí que a gente limpa um pouco essa coisa. Vamos botar o ponto P. Aqui tem pouco espaço. Vou pegar os dois aqui, os centros, né? O ponto P vai estar no meio. As duas aqui. Eu tenho a distância ali que eu preciso. Eu posso encontrar a intensidade do B. Só que ainda assim eu vou ter que fazer a soma dessa porcaria. Então aqui eu sei que é uma circunferência. Aqui eu sei que esse primeiro miserável que tá com relação a esse aqui, o sentido dele é sentido anti-horário. Nossa, meu desenho tá tosco, né, cara? Então, o B passaria por aqui, nesse lugar aqui, formando o ângulo de 90 graus com este ponto, nesse ponto no caso, né? Então aí tá a circunferência, ok, forma ângulo de 90. Eu sei que aqui é 90 entre eles. Cara, é difícil, né, cara? É difícil. E a outra circunferência aqui é a mesma conversa, né? O vetor aqui vai formar um ângulo de 90 aqui no ponto. Então ele desce aqui para baixo assim. E aí o problema é, eu vou para onde depois disso? Que ângulo que eu tenho entre esses dois vetores miseráveis aqui? 90 graus? Eu posso dizer isso? Isso aqui é conteúdo do ensino fundamental ou ensino médio no máximo, assim, forçando ali o iniciozinho da parte de trigonometria, que eu não sei fazer, tá? Ou não lembro, né? Pelo menos. Não sei fazer, não é que a questão não. Tu não lembra, tu não sabe fazer. Pronto, acabou. Não sei fazer. Às vezes tem que ser sincero, né, cara? Não lembro, vai ser, sei lá, 5 minutos eu vendo esse conteúdo de novo ali, quem sabe sai alguma coisa, mas não. A gente não tem esse tempo, né? Então tem que pedir ajuda aqui, que não tem o que fazer. Olha lá, meu benzinho, vamos que eu tô com pressa. Hoje é um dia que eu tenho pressa. Vai. Tá, determinar a intensidade. Intensidade eu sei. Intensidade meio que pouco importa. Eu quero saber a parte de somar os vetores. Como a intensidade da corrente e a distância em relação ao ponto P são iguais para o segundo fio, a gente encontrando para um enquanto para os dois, certo? Direção e sentido. Pela regra da mão direita, para a corrente saindo do plano da página, que seria esse desenho, sim, o vetor B1 é perpendicular ao segmento que liga o fio 1 ao ponto P. B1, quem que ele chamou de fio 1 ao ponto P? Pouco importa. E o B2 é perpendicular ao segmento que liga o fio 2 ao ponto P. Vamos vir para cá. Então, de fato, se é perpendicular, puta que pariu. Vamos lá. Enfim, o ângulo entre eles, então, tem que ser de 90, certo? É justo pensar assim? É justo, eu acho. Vamos lá olhar a explicação do rapaz de novo. Como as linhas de distância formam um ângulo de 90 entre si, no ponto P, os vetores de indução magnética B1 e B2 também são perpendiculares entre si. Tá, então é só isso aí. Tá, pronto, acabou. Legal, então é realmente o que acontece. Que coisa linda, é uma coisa muito bonita, né? Realmente, trigonometria faz uma falta que não tem ideia, cara. Mas vamos lá, vamos calcular agora as coisas então. Encontrar o B1 aí, que eu vou considerar o primeiro, né? Qual é que é a porcaria das coisas que eu preciso? É o Mi, 4π. 4π vezes 10 a menos 7, vezes a corrente que é 10 amperes, certo? Exato.
dividido por 2π vezes a distância que é 0,2 metros, ou 2 vezes 10 elevado a menos 1, e isso tudo Tesla, tá? Então, esse 2, esse 4, esse π, é tudo embora. Então, aqui ficaria o meu B1 igual 10 a menos 6 dividido por 10 a menos 1, que dá 10 a menos 5. 1,0 vezes 10 a menos 5 Tesla. Tá, essa era a parte fácil. Então, sabendo que esses vetores também vão formar um ângulo de 90 graus entre si, eles têm o mesmo valor, né? Por conta das distâncias serem iguais, das correntes serem também o mesmo valor e tudo mais. Então aqui a gente pode usar a lei dos cossenos, né, para fazer a soma desses vetores e saber qual que seria o vetor resultante a isso daqui. Mas de novo, como eu já não consegui montar esse desenho decentemente, poder afirmar lá que saber certinho qual é que era o ângulo que os vetores vão formar, né? Tu já deve imaginar que as próximas questões que cobrarem o mesmo raciocínio vai ser uma maravilha de resolver. Ah, mas e como é que tu resolve esse problema? É parando o que tu tá fazendo e ir lá revisar, procurar outra questão similar a essa e ver um pouquinho de trigonometria, ver o básico ali de novo, fazer uma revisãozinha para conseguir seguir resolvendo. Mas como eu não tenho eu não tenho esse privilégio, né, de poder fazer esse tipo de coisa, a gente vai ter que seguir. E o que que seria o resultante aqui, a soma dos vetores, né? Seria o meu b ao quadrado igual b1 quadrado mais b2 quadrado, mais duas vezes b1, b2 vezes o cosseno do ângulo entre esses vetores, tá? Como o ângulo entre eles é 90 graus, então cosseno é 90 é zero, então essa parte toda vai embora, sobra só esse pedacinho aqui, e aí é tranquilo, né? Então meu b ao quadrado aqui vai ser o quê? Essa letra ficou bem grande, né, cara? Deixa eu ver se eu acho que eu tava num pontinho menor aqui. Senão, eu vou gastar toda a linha para escrever poucas coisas. Mas enfim. ah, bom, então seria o nosso B1 aqui, que é 10 elevado a menos 5, né? No caso, dá pra botar assim. Essa coisa ao quadrado, mais o nosso B2, que é justamente a mesma porcaria, né? 10 a menos 5 ao quadrado. Então isso aí vai ser o seguinte. Meu B ao quadrado aqui vai ser duas vezes o nosso 10 a menos 5 ao quadrado. Então, o meu b vai ser raiz quadrada de 2 vezes 10 elevado a menos 5. É Tesla, né? Ah, eu não estava trabalhando com as unidades aqui. Chegou no final, eu olhei e digo, é o que mesmo, rapaz? É o que mesmo? Que eu já não sei. É o A7, né? Eu fico perdido aqui em cima olhando o que que é, cara. 1,0 vezes 10 vezes raiz de 2. Aqui eu já não sei pra que isso, cara. Vezes 10 elevado a menos 5. Bom, tendo acertado 10 a menos 5 já tá muito bom. O raiz de 2, esse 1,0 que ele botou junto, eu não sei por quê. Mas tá aí, né? Mas temos lá, vamos pra próxima aqui que isso aqui tá ficando cada vez mais divertido. Um elétron é lançado com velocidade v paralela a um fio reto e muito longo. Tá. Nesse caso aqui, a gente teria, né, a situação porque o campo magnético gerado no fio vai ser circular aqui. Então o elétron estaria passando por um campo e com a velocidade, o deslocamento a velocidade estaria formando um ângulo de 90 graus com o campo magnético no caso, né? Por onde ele está passando, pelo menos foi o que eu entendi até aqui.
Em certo instante estabelece-se no fio uma corrente elétrica I de mesmo sentido dV. Tá. Represente a força magnética que age no elétron no instante considerado. Cara, é uma boa pergunta. Tá, primeiro de tudo, vamos fazer o desenho aqui, né? Para saber aonde é que tá indo o nosso B, né? Aqui do fio. Então temos aqui o elétronzinho seguindo a vida dele, né? Ó, carguinha negativa, tem que tomar cuidado com isso. Tem uma miséria isso daqui. O V, o campo magnético aqui seria circular, né? Estaria fazendo essa volta. Mas para que lado? Já que a corrente aponta no mesmo lado aqui, no mesmo sentido, então, regra da mão direita, né? O polegar está apontando no sentido da corrente, meus dedos eu estou enxergando a ponta deles. Então, aqui nessa parte, o campo magnético aqui tá saindo da folha, né? Então, essa parte aqui onde o nosso elétron tá passando. Então, beleza. Regra da mão esquerda. Acho que a da mão direita serve também, né? O polegar, nesse caso da mão direita, ele vai apontar na mesma direção da porcaria da velocidade. E os dedos aqui no mesmo direção do campo magnético. Que ele tá saindo aqui. Cara, eu estaria vendo a palma da minha mão apontando para cima. Então a força estaria apontando para cima. Só que, como a carga é negativa, eu tenho que inverter e a força então estaria apontando para baixo. Mas eu não estou acostumado a usar a mão direita. Então vamos com a esquerda aqui. O meu indicador estaria apontando para o meu rosto, né? Regrinha da mão esquerda. O dedo do meio da mão está apontando para minha velocidade, exato, para o meu sentido da velocidade. E o dedão está apontando para baixo. O que quer dizer? Que como a carga é negativa, a força tem que estar apontando para cima. Então, esquece essa coisa da regra da mão direita e vou usar a da mão esquerda que eu já estou mais acostumado. Então é só inverter ali, se o dedão apontar para baixo, ele vai ter que apontar para cima. A força. Então é isso aí. A forcita magnética empurra a partícula para cima. Vamos dar uma olhada. Essa é a nossa A8, né? Exato, para cima. Então, eu não tô bem ainda para usar a regra da mão direita para essa parte, mas funciona também, né? Então, antes eu criticando o autor, né? Ai, por que que ele dividiu em duas coisas, a regra da mão esquerda e a regra da mão direita? Porque talvez para algumas pessoas do meu tipo seja fácil usar, separar as coisas, né? Ah, tu quer lidar com velocidade, força magnética e tal? Mão esquerda. Ah, agora é corrente, daí usa a mão direita. Quer saber o sentido do campo? Mão direita. Tá vendo? Os caras sabiam do que estavam falando, cara, e eu aqui reclamando, né? Não, por que que não juntou tudo numa coisa só? Pois é, né? Mas enfim, vamos lá. Tem-se um fio longo e retilíneo percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 10 amperes a 20 centímetros do fio. Então, corrente 10, distância ao nosso R, 20 centímetros, e lança-se uma partícula eletrizada com a carga de 2 microcoulomb, positiva ainda por cima. Tá, com velocidade de módulo 10 a 3 metros por segundo. E aí, perpendicular ao fio. Minha nossa, conforme a figura. Você é um miserável, hein, cara? Tá, você lançou ela. Tá, mas ela tá indo em direção ao fio, olha só. Conforme a figura represente a força magnética que age na partícula no instante do lançamento e calcule a sua intensidade. O
que era a força magnética mesmo? Era o Bill, né? Que é a intensidade do campo vezes a corrente vezes a porcaria do comprimento do fio. E ainda por cima tinha mais uma coisa, né? O seno do ângulo, né? Formado entre a corrente e o campo, eu acho. Sei lá, é uma coisa, cara, eu já não lembro mais de nada. Ai, coisa triste. Tá. Fez o seno teta. Acho que é por aí. Por aí, por aí, por aí. Ok, então o que vai acontecer aqui? A intensidade, né? Ele medeu a corrente, ele medeu a porcaria do R, então eu consigo encontrar o valor do B. Já é a primeira coisa. Acho que essa força é. Minha nossa. Isso aqui era uma das coisas. A outra era o módulo, né? Módulo do quê? Talvez eu esteja confundindo as coisas. Certamente eu tô, né? Vezes o V, vezes o B, vezes seno teta. É, por aí. Hum, tá. E o B? O que que é o B? Que é o que eu preciso usar agora. É o nosso Mi vezes a corrente dividido por 2π vezes o R. Tá, esse é o primeiro. Esse valor eu tenho que achar. Depois disso a alegria vai ser plena, né? Então 4π 10 menos 7 vezes a corrente que ele disse que é 10 ampere dividido por 2π vezes a distância. Cadê a porcaria? 20 centímetros é 2 vezes 10 a menos 1. 2 vezes 10 a menos 1 metro. E isso tudo no final vira Tesla, né? Tá. Esse 2π com esse 2 daria 4π, que vai limpar com esse aqui em cima. Então, a intensidade do campo magnético aqui seria 1,0 vezes 10 a menos 5, certo? Esse é o B. Aí, agora com a força que eu me arrebento. Tá, mas aqui o ângulo que a velocidade faz. Cara, presente a força magnética que age na partícula no instante de lançamento, calcule sua intensidade. Tá, partícula positiva, vamos lá, regra da mão esquerda. Velocidade. O campo também tem que saber pra onde é que tá o campo. Que legal. Ai, ai. Coisinha, hein? Por que que alguém inventou essas coisas, né, cara? Tinha que fazer mesmo. Tá aqui a porcaria da carga. No momento do seu lançamento, pouco importa. Vou deixar ela mais longe do fio pra ficar fácil. Aí, a miséria do campo aqui, né? A corrente tá apontando pra cá. Então vamos lá. Nesse caso aí, para me encostar na carga, os porcaria do B aqui tá entrando na tela, tá? Legal. Agora a regra da mão esquerda, meu indicador apontando pro B, o meu dedo apontando pro dedo do meio da mão apontando no mesmo sentido da velocidade. E nesse caso aqui no lançamento desta porcaria, né? Se eu fui retirinho, percorrer com uma corrente, lança-se uma partícula eletrizada com carga elétrica que com velocidade perpendicular ao fio. Mas pera um pouco. Ele lançou lá de cima, então, né? Para bater aqui embaixo, tá? Então, polegar apontando para a tela, tá entrando o B, o dedo do meio apontando para baixo e a força tá dizendo que tá apontando da esquerda para a direita. Como a coisa é positiva, então, de fato, eu vou considerar que a força magnética tá nesse sentido aqui, segundo a bela regrinha aí da mão esquerda.
Sei lá, cara. Aparentemente é por aí. Ah, mas por que que ela não tá apontando pra cima, né? Pra baixo? Não sei, cara. Não me pergunte que eu não faço a menor ideia. É, apontando pra direita. Perfeitamente. Que coisa linda, olha só. E agora? Agora vamos tentar não riscar as coisas, né? E aí o módulo dela. Cara, força magnética, já que ele falou que eu tenho fio aqui, eu vou usar o Bill, né? Ah, mas e o valor da carga não conta? Pô, pior que eu não sei. Eu vou usar o Bill. Porque é um fio e é isso aí. Não, mas eu acho que é a que age sobre o fio, né? Nesse caso, então seria o módulo do QVBC no teto. Eu acho que é essa. Porque é a carguinha, né? Não é a força magnética agindo sobre o fio, sei lá. Eu acho que é isso, tá. Então a força magnética aqui vai ser módulo do Q. Cadê o meu Q? O meu Q é 2 microcoulomb. Então 2 vezes 10 elevado a menos 6 vezes. Vezes quem, meu filho? Ah, o B e o V, pô. É isso. Então, meu B aqui eu achei que é 10 a menos 5. E o V é 10 ao cubo. O ângulo entre a velocidade e a corrente e o fio aqui é 90 graus, então seria. E também é o ângulo entre a velocidade e o vetor B, que eu acho que é esse que eu levo em consideração, é 90, de qualquer jeito, né? Porque ele está entrando no plano. Então, no caso aí, esse seno de 90 vai dar 1, então a gente desconsidera. Então aqui seria 2 vezes, 2,0 vezes. Tem algo errado aqui com o sinal. Não, tá certo. É menos 5 ali, com menos 6. Tá, então menos 5 com 3 aqui vai dar menos 2. Com menos 6 dá menos 8. Então 2,0 vezes 10 a menos 8 newtons. Essa é a força magnética que age nessa bela porcaria. Por favor, seja, cara. 2,0 vezes 10 a menos 8. Exatamente. Eu sabia, eu tinha certeza que era. Não falei pra vocês que esse assunto ia ser mais fácil? Olha outro aqui. Mas é uma beleza. Bom, o que a gente pode dizer aqui sobre o R? Eu sei que já fui olhar a letra B porque, né? ah, que os vetores aqui, de qualquer jeito, eles vão ser paralelos a esses lados aqui do triângulo, eu acho, né? Já que essa coisa aqui forma 90 graus. Eu acho. É isso aí que eu vou afirmar, porque eu não tenho certeza. Mas vamos primeiro para 5 aqui. Para a letra A, quer dizer. Então, é representar o vetor indução magnética resultante no ponto P nos casos e tal. Ai, que legal. Então, primeiro caso. As duas estão entrando aqui, a distância é a mesma. Que bacana. Então, vamos lá. Tá entrando aqui. Entrando ali também. Aqui o nosso ponto P. Olha só que coisa bonita. Lindo demais. Então, o que acontece? O polegar está apontando para a tela. O sentido desse daqui seria justamente este sentido anti-horário. Não, sentido horário, animal. E o outro está entrando, também estaria aqui no sentido horário, certo? Então, os dois neste ponto P aqui estariam subindo, né? Os dois casos, certo? Formaria um ângulo de 90, então a soma disso daria uma coisa apontando para cima. Não daria? Teria que dar, né, cara? Nossa, V5. Nulo. Nulo, animal. Por quê? Por que nulo? Ah, nulo. Ah, não, porque esse aqui, sentido horário bocó. Então, nesse ponto aqui assim,
ele estaria apontando para baixo, né? Nossa, cara, e aí acontece essas coisas da vida, acontece essas coisas miseráveis. Então vamos lá, o outro animal aqui responde. O vetor B desse primeiro aqui, dessa primeira fio de lixo aqui, aponta para baixo. A intensidade dele, como os dois estão à mesma distância do P, é a mesma, né? Só que o sentido dos dois é contrário. Então, quando somar esses vetores, vai dar zero. Então, vai ser nulo, olha só. Então, a gente aprendeu alguma coisa hoje. Que lindo. E o que que a gente aprendeu? A olhar para a própria imagem que a gente está desenhando ali, né? Faz bastante diferença. Depois, temos este fatídico desenho. O que que a gente conclui deste fatídico desenho? Coisas magníficas a gente conclui dele, né? O ponto está aqui. Então, a primeira circunferência seria essa. Aqui é a distância. Aqui é a outra. Aí o que acontece? Bom, eu já sei que os dois é no sentido horário. Então, aqui assim o vetor gerado por essa primeira circunferência aqui, que está no sentido horário, vai ser uma coisa desse tipo que vai ser paralelo a essa linha aqui. Se aqui essa coisa toda forma 90 graus entre si, então quando a gente fizer a segunda circunferência, eu sei disso só por conta da outra questão, cara, mas justificar é uma tristeza. Aqui esse outro também vai estar no sentido horário, né? Girando aqui bonitinho. Então o vetor quando passar aqui vai formar um ângulo de 90 graus aqui com o raio dessa porcaria. Então viria aqui para baixo. Isso aqui seria o meu B1, esse aqui o meu B2. A soma dessas duas coisas aí seria um vetor desse tipo aqui assim, tá? Simples assim. E o ângulo entre eles? É garantido que é 90. Ah, mas e por quê? Porque a vida assim quis, tá? É exatamente por isso. Então, um vetor paralelo nesse caso, né? Na horizontal, quer dizer, e da esquerda para a direita. É isso que a gente tem como resposta. Não é para cá, para cá. Vamos ver. É, exatamente. Na horizontal, da esquerda para a direita. Foi o que eu achei, meu filho. Vamos lá, que só tem mais um aqui dessa. Vai ser fácil. A letra C. Poxa, um tá subindo, outro tá descendo e ainda tem esse P ali pra incomodar. Que interessante, não? Muito interessantíssimo mesmo. Vamos lá. Então aqui tem um fio. Aqui tem outro fio. Calma. Os fios estão meio prejudicados, né? Primeira corrente aqui sobe. A segunda aqui desce. Aí o ponto P tá aqui, ó. Que legal. E o primeiro vai gerar um campo que passa por aqui, faz toda a volta na casa do caçamba. O segundo vai gerar outro campo que passa por aqui, faz toda a volta, vai, e vem. Tá, essa corrente do primeiro que está subindo. Então, seria sentido anti-horário, sei lá. Mas aqui o vetor B gerado devido ao primeiro estaria apontando assim, né? Que é tangente aí a coisa. E o outro? Bom, tá descendo. Então, o sentido desse seria assim. Então, ele apontaria para cá, para baixo. O que que acontece? Como a corrente é a mesma nos dois casos e a distância desse aqui que está apontando para baixo, ela é mais próxima do ponto P, então o valor deste vetor aqui, este B, que eu vou chamar de B1, vai ser maior que o B2 que a gente tem apontando para cima aqui, que é devido ao outro fio ali que está mais afastado e tal. O que que isso quer dizer? Que a resultante da soma deles vai ser um vetorzinho um pouco menor aqui apontando para baixo, tá? No ponto P. E se não for, eu vou ficar muito triste. Puta que eu pariu. Claro que não aponta para baixo, né? Porque é diferente esse. Ele tá girando o seu animal. Ele tá entrando na tela aqui.
que na verdade não, esse aqui o pequenininho tá saindo da tela, porque ele chega nesse ponto aqui, como se a gente estivesse vendo, se estivesse olhando de lado, só estaria vendo isso, né, o risco ali. Mas daí o vetor aqui nesse caso não tá indo para baixo, ele tá saindo da tela, o pequenininho e o grandão tá entrando. O grandão, aí, né, como ele é valor menor, então a gente conclui que no final isso aqui é o que tá saindo da tela, tá? Então estaria saindo alguma coisa, tá? Não vai ser nulo então. Beleza, tá? São conclusões, né, cara, que a gente chega na vida. Então, no próximo vídeo, vou procurar não cometer os mesmos erros que eu cometi nesse, né? Então, e nem no final do vídeo anterior. Então, muito obrigado pela tua companhia e até daqui a pouco.